Boa noite. Eu não estou ouvindo. Pode. Nervoso. Calma. Caros bibliotecários, professores, estudantes, demais presentes, boa noite. No mês de abril, que comemoramos o Dia da Biblioteca, o Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª Região, CRB6, jurisdição que abrange o estado de Minas Gerais e Espírito Santo, por meio de sua comissão da Biblioteca Escolar, e em parceria com a Escola de Ciência da Informação da UFMG, tem o prazer de dar início ao seminário Políticas Públicas de Educação e a Biblioteca Escolar. A programação do evento conta com o apoio da empresa Praxis. Eu quero registrar a presença das autoridades no nosso seminário. Professora Dalgisa Andrade, conselheira do Conselho Federal de Biblioteconomia. Kátia Pacheco, conselheira do Conselho Federal de Biblioteconomia. Leila Cristina Barros, representando a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, a pessoa da professora Sueli Maria Dias. Agora convidamos para compor a mesa de honra a coordenadora da Comissão de Bibliotecas Escolares do CRB6, bibliotecária Cindieira Antônia. O diretor do Sistema de Bibliotecas da UFMG, bibliotecário Wellington Marçal. O diretor da Escola de Ciência da Informação da UFMG, professor Carlos Alberto Ávila. O presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia da 7ª Gestão, professor Raimundo Martins de Lima. E a presidente da 17ª Gestão do CRB6, Marisa Coelho. Agora eu convido a todos para de pé cantar o hino nacional.
Convidamos a presidente da 17ª gestão do CRB6, Marisa Martins, para dar as boas-vindas. Boa noite. É um prazer recebê-los todos aqui para um evento tão importante, né, que nós estamos fazendo hoje, que é o primeiro seminário Políticas Públicas de Educação e a Biblioteca Escolar. No início da minha gestão, eu fiz a proposta de dar ênfase à biblioteca escolar. Foi por esse motivo que nós montamos uma comissão de biblioteca escolar no Conselho Regional de Biblioteconomia, né, tendo a CINDIE aqui, que puxa o carro, e os demais componentes. Não vou falar o nome de todas, porque senão eu posso esquecer de uma, e eu não posso esquecer de nenhuma delas, porque todas estão trabalhando com muito carinho para desenvolver projetos, né, voltados à biblioteca escolar. Nós estamos tendo muito no nosso blog, nós estamos tendo muitas reportagens sobre biblioteca escolar. Então, este é o papel nosso da 17ª gestão do CRB6, dar ênfase à biblioteca escolar. Então, nós precisamos não só de trazer para vocês o que se está falando, o que a gente pode melhorar nas bibliotecas escolares, mas também nós precisamos que vocês nos contem o que vocês estão fazendo na biblioteca escolar, para que a gente possa divulgar e possamos também multiplicar as ideias, as boas ações, né, que estão acontecendo, e a gente sabe que temos muitas, né? Então eu conto com essa parceria de vocês. Eu gostaria de convidar que vocês para assistir um vídeo, né, que foi feito pelo Conselho Federal de Biblioteconomia, que fala sobre o bibliotecário e sobre a biblioteca escolar também. Por favor. Nós estamos com problema no som, mas não tem problema, nós vamos, no final do evento, a gente vai apresentá-lo. E quem não puder ficar até o final, este vídeo está disponível, né, no YouTube, no blog do CRB. Ele é muito importante, acho que todos os bibliotecários devem estar assistindo para conhecer um pouco do potencial, né, que nós já conhecemos, né, mas para divulgar. Né, nós temos que divulgar para o ensino médio, para os novos bibliotecários, para eles conhecerem o potencial nosso. Então, eu desejo a todos uma boa noite, que nós tenhamos uns bons trabalhos apresentados aqui hoje, que seja bem produtiva a nossa noite. Obrigada. Convidamos agora o presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, professor Raimundo Martins, para tecer os seus comentários. Boa noite a todos e a todas, colegas de mesa, professor Carlos Alberto, Marisa, Cidi e o Hélito, colega da Biblioteca Central. Conselho Federal sente-se sempre muito honrado à medida que pode participar de eventos, especialmente sobre biblioteca escolar. Conselho Federal, por óbvio, que trabalha todas as bibliotecas e até espaços que, embora não sejam biblioteca, desempenham atividades na área de informação. Mas, especialmente, biblioteca escolar é uma temática que também tem, atualmente, e teve também na gestão passada, um destaque por conta das dificuldades, digamos que assim, de estruturação e de funcionamento desse espaço no nosso país. Tenho certeza que, por essa carência de informação que se tem sobre biblioteca escolar, de discussões sobre a estrutura e funcionamento desse espaço, as discussões que aqui hão de acontecer deverão contribuir para as atividades desses espaços, para a formação dos colegas alunos que aqui estão,
e também para um pouco mais de reflexão aos colegas professores aqui presentes. Eu quero, na minha fala, para não me estender, apresentar a vocês um exemplar do livro que o Federal acabou de lançar na Câmara dos Deputados, sobre o evento sobre os eventos que nós realizamos na 16ª gestão, quando se esteve em todas as regiões brasileiras, discutindo biblioteca pública, biblioteca escolar, ética profissional e também o ensino da biblioteconomia. Esse material é um resultado das discussões que se fez ao longo do ano de 2014 e até maio de 2015 sobre essa temática. Além das versões impressas, a gente também tem versões digitais que estão na página do Conselho Federal e todos podem ter acesso. Essas duas publicações serão vendidas? Não, serão doadas a vocês, serão sorteadas aqui, para que vocês possam também tomar conhecimento desse material, tá bom? Desejo a todos um ótimo evento, que seja de pleno êxito. Obrigado. Solicitamos aos senhores e senhoras componentes da mesa de honra que ocupem os primeiros lugares da plateia para darmos continuidade ao evento. Bom, agora parece que nosso pequeno problema técnico já foi resolvido. Vamos assistir ao vídeo elaborado pela equipe do Conselho Federal de Biblioteconomia. Ontem, hoje e amanhã. Consultor, mediador, planejador, gestor, educador, pesquisador, facilitador, disseminador e, é claro, bibliotecário. As habilidades e competências são muitas, mas a paixão pela informação e pelo saber como insumo do desenvolvimento humano é um só. São mais de 50 anos de produção focados no apoio à educação, cultura e desenvolvimento científico e tecnológico. Seja na biblioteca escolar, seja na biblioteca pública, universitária ou em outro ambiente de armazenamento de informação, aí está o bibliotecário contribuindo para a formação do cidadão, a geração do conhecimento e o pleno exercício da cidadania. Na era digital, o profissional bibliotecário já readaptou suas competências e habilidades às novas formas de compartilhamento da informação por meio de serviços e produtos de acesso virtual, possibilitando a criação da biblioteca híbrida. Mas não é só nas bibliotecas que esses especialistas atuam. Em qualquer espaço onde exista informação registrada como editoras, cartórios, indústrias, hospitais, laboratórios, escritórios jurídicos, agências de publicidade, em redes sociais, um bibliotecário é necessário, dada a sua expertise no trato com a gestão da informação. Nesse cenário, o Sistema Conselho Federal e Regionais de Biblioteconomia aparece com a missão de orientar, supervisionar e disciplinar o exercício da atividade em suas múltiplas frentes, contribuindo para o desenvolvimento da categoria no país para garantir à sociedade profissionais qualificados e habilitados. Pautado por conceitos democráticos, liberdade e direito ao acesso à informação, o sistema CFP-CRB renova de forma contínua seu compromisso com a valorização da profissão. O foco do trabalho é aprimorar a legislação vigente, fiscalizando a atividade bibliotecária, sempre em benefício da sociedade. Até dezembro de 2015, o Brasil registrava um total de 37 mil bibliotecários. No entanto, há a necessidade de novos 180 mil profissionais para atender a demanda apenas das bibliotecas escolares. Formar novos profissionais e fortalecer a biblioteconomia do Brasil.
Dois desafios gigantes para que tenhamos uma sociedade mais participativa, numa era em que o acesso à informação e ao conhecimento surge como um grande divisor no poder das nações. Bibliotecário, o profissional de ontem, hoje e amanhã. Convidamos agora a professora Marília Paiva para dar início à conferência. Boa noite a todos. Bom, eu vou pedir a ajuda da minha colega para controlar o meu tempo, porque eu falaria sobre bibliotecas escolares um semestre inteiro, como estou falando numa disciplina que ministro esse semestre de 60, 40 horas. 60 horas. Então eu preciso mesmo ser monitorada. Obrigada. Bom, a nossa proposta hoje é falar de biblioteca escolar dentro ou ao lado das políticas públicas de educação. Que, no meu entender, como pesquisadora, como bibliotecária, né, e como professora, é uma lacuna que nos falta, tanto do lado da biblioteconomia. Ignoramos muito da formação e da estrutura e das políticas públicas de educação. Gosto muito da palavra ignorante, porque ignorante é aquele que ignora. Então, nos falta mesmo esse conhecimento, precisamos buscar. E, de outro lado, a gente tem visto gestões públicas, tanto no nível federal, né, as políticas públicas federais, quanto administrações municipais, ignorando também a contribuição fundamental que o bibliotecário e as bibliotecas escolares podem dar para o sucesso dos alunos, que, afinal de contas, é o objetivo do ensino. Não se gastam milhões e produzem escolas, professores e aulas para que os alunos não tenham sucesso. O objetivo é o sucesso dos alunos. E, acredito eu, vou demonstrar um pouco aqui rapidamente. Eu só queria, por gentileza, quem não é aluno de biblioteconomia ou bibliotecário? Isso. Depois a nossa apresentação vai ficar disponível também, porque no final tem uma pequena bibliografia sobre biblioteca escolar, sobre política pública, caso alguém queira se aprofundar alguma coisa, que infelizmente não caberá aqui, né? Vamos lá. Vamos. Primeiro, eu adoro essa frase da Malala, né, do livro Eu Sou Malala, porque ela fala que a escola que meu pai sonhava teria carteiras e uma biblioteca, computadores, cartazes educativos chamativos nas paredes e, o mais importante, banheiros. É isso mesmo. Banheiro é dignidade. Banheiro é civilização. É nesse lugar que a biblioteca precisa. Não vamos defender aqui que a escola esteja caindo aos pedaços para ter uma biblioteca salvadora. Precisa de estrutura mesmo. Estrutura é isso tudo. Gosto muito dessa expressão, porque às vezes a gente fala, né, do centro, do sudeste do Brasil, da capital, de Minas Gerais, e o Brasil profundo, que está a poucos quilômetros aqui da UFMG, tem essas condições, às vezes, da falta de um banheiro, dessa estrutura, e isso é importante, precisamos defender isso. Digo sempre para os bibliotecários, para os meus alunos, se você não se preocupa com as condições das escolas públicas, então não dá para você defender que toda escola pública tem uma biblioteca como bibliotecário. Se você não se preocupa que ainda nem um estado grande como Minas Gerais pague o piso nacional do professor da educação básica, não há de ser esse estado que vai pagar um bom salário, que tem o cargo, que aliás nem tem até hoje, e que paga um bom salário profissional bibliotecário. Então é da nossa conta, é da nossa preocupação como cidadãos, especificamente como bibliotecários, nos preocupar sim com a estrutura da escola, o financiamento da escola pública, o sucesso dos alunos de escola pública. É nesse contexto que nós vamos nos preocupar em que a biblioteca escolar seja uma biblioteca excelente, digna, como todas as crianças e estudantes do Brasil merecem, né? A biblioteca escolar não é para o bibliotecário, não. São os estudantes que merecem uma excelente biblioteca escolar. Por isso, nós defendemos que essa excelente biblioteca escolar não acontecerá sem um profissional formado, gabaritado e voltado para essa biblioteca que é muito específica, muito diferente das outras. Sim.
A minha concepção de biblioteca escolar, que eu não concebi sozinha, em seguida eu vou falar dos autores que me inspiraram, é uma biblioteca escolar cujo acervo, serviços e estrutura... Então, a biblioteca escolar é isso tudo. É aquele conjunto de livros, sim, mas é o tamanho da sala, sim, é a distribuição do espaço, é a sinalização, é essa realidade material da biblioteca escolar, sim. E também os seus serviços, e aí nos serviços especializados, é que o profissional bibliotecário vai fazer esse espaço e esse acervo servirem à finalidade da escola, né? A minha concepção de biblioteca escolar é uma biblioteca escolar... Precisa de eu ficar no escuro? Precisa? A biblioteca escolar que ela estabelece como atividade meio, que está a serviço da atividade fim escolar. Então, sim, a biblioteca escolar é a atividade meio da escola? Ela vai atender professores, ela tem que estar de acordo com a Política Nacional de Educação, tem que estar de acordo com o projeto político-pedagógico da escola, ela serve aos professores, ela atende, ela é atividade meio, sim. E nessa atividade meio, a principal contribuição, né, que a maioria dos textos que a gente encontra de biblioteca escolar fala, é desenvolver competência geral de leitura e apreciação literária. Quase tudo que se ouve falar de biblioteca escolar está falando de competência de leitura e apreciação literária, em primeiro lugar. Mas a biblioteca escolar também é uma atividade em si mesma. Em que sentido? Antes de ela servir a instituição escola, ela tem que ser uma biblioteca. E é nisso que eu digo, ela é uma finalidade em si mesma. Uma biblioteca com acervo que foi desenvolvido dentro de uma política que faça sentido para aquele público dos seus alunos, se é aluno de primeiro anos iniciais do ensino fundamental, se é dos anos finais, se é do ensino médio. Isso é a especialidade da biblioteca. Então, ela tem que ser pensada tecnicamente, né, como uma atividade fim em si mesma. Ela tem que ter acervo, tem que ter desenvolvimento de acervo, tem que ter estrutura, tem que ter um lugar, sim, digno para receber os alunos. A organização do conhecimento que a biblioteconomia propõe, né, para essas bibliotecas é importante, ela por si só é formadora. Eu visito muito, meu doutorado em biblioteca escolar, visitei muitas bibliotecas, e me deparei com algumas bibliotecas que estão apostando na criatividade, na carência, no jeitinho. Não é assim que faremos uma educação de qualidade, não é assim que venceremos os nossos desafios. Então, é uma biblioteca de verdade. Dinheiro para desenvolver acervo. Acervo, aliás, é uma parte que a maioria delas tem um bom acervo por causa da política pública federal, né, do governo federal. Estrutura, pessoal qualificado, bibliotecário e auxiliares para desenvolver as atividades e os serviços de verdade de uma biblioteca. Então, o meu pensamento de biblioteca escolar são esses dois. E como atividade fim em si mesma, a principal contribuição da biblioteca escolar é aquela contribuição ligada à competência informacional, que, afinal de contas, é uma necessidade para todos os cidadãos hoje, né, para todo mundo que está no meio social, inclusive na escola, para uma pessoa que é uma categoria profissional que é pouco pensada como usuário, que são os professores. Os professores também precisam de uma ajuda e de um apoio que é a biblioteca escolar que vai fornecer com o seu bibliotecário, a competência informacional. As escolas recebem um acervo enorme para professores e que às vezes não chegam a esses professores por falta de um mediador. Porque você não espera que um professor que trabalha em 2 escolas e corra para lá e para cá, vá no seu horário livre folhear um monte de livros na biblioteca. Ele precisa de um bibliotecário mediador para ele, que o auxilie, que o oriente e que o deixe mal acostumado, que entregue na mão o que ele precisa. Um serviço especializado, quem é de biblioteconomia que sabe o que estou falando, de disseminação de informação para professores. Ok? Então, meu pensamento é sim a atividade meio da escola, é atender a escola e seu público, mas é fazer também a biblioteca em si mesma uma realidade na escola. Senão ela não fará, não atenderá bem como atividade meio também não. Próximo. Então, de onde eu me inspirei? Tem um livro da Briquet de Lemos muito importante sobre biblioteca escolar e que fala claramente da biblioteca escolar como atividade meio da escola. A biblioteca escolar não pode se esquecer, de fato, da Política Nacional de Educação, do projeto político-pedagógico da escola. Isso está mais do que claro, eu admito e coloco isso na minha concepção. A próxima é dessa pesquisadora espanhola que descreve a biblioteca escolar
com duas dimensões, e essas duas dimensões refletem para mim as duas ações da biblioteca, que eu chamei de atividade fim e atividade meio da biblioteca. Primeiro, essa dimensão física, que é uma estrutura organizada, estável e contexto presencial de aprendizagem e leitura. Então, a existência dessa biblioteca física, organizada, com estantes, usando um sistema de classificação que seja adequado àquele público, mas que também não seja infantilizado. Não é porque a biblioteca escolar que nós vamos tratar como eternas crianças. Eles precisam subir de nível. Se o menino bem pequeno pode ter uma classificação por cores que o auxilie, assim que ele estiver alfabetizado, que a maior meta do Plano Nacional de Educação é erradicar o analfabetismo. Então, assim que ele consiga passar por essa etapa da alfabetização, é preciso que se ofereça para ele uma organização que passe por uma classificação do conhecimento, sim. Por que não? Isso não é para ele? Ele vai ficar a vida inteira falando de bichinhos? Ele nunca vai aprender que zoologia é a ciência que estuda os animais? Então, essa organização que é teórica, é sofisticada, eles merecem isso. Nós não queremos, né? O estudante, se ele entra criança, ele não sai da escola criança. Então, ele não pode continuar sendo tratado e lidando com um acervo, com uma organização infantilizada. Infantilizada, eu diria, mais cafona. Cafona, uma biblioteca escolar que é um ambiente constrangedor, assim que ele fizer 11, 12 anos. Né? Então, isso é importante, que ela tenha essa estrutura profissional, seja uma biblioteca de verdade, se é que me entendem. E a dimensão educacional é a biblioteca, sim, como recurso e agente pedagógico interdisciplinar, que é onde ela atende mais claramente, né, a escola. Ela é uma atividade meio da escola mais claramente identificável, embora as duas sejam muito importantes. Essa é uma autora do Urban Roca que me inspira também, porque ela pensa essas duas vertentes da biblioteca escolar. Vamos lá. Tem alguns pensadores, que são pensadores de educação, que falam de algumas necessidades do ensino e da atividade fim da escola, que é o ensino, que são, a gente, quando lê esses textos dos educadores, fala assim, como que eles podem estar falando disso, sem falar de bibliotecas escolares? Né? A primeira é que o domínio da leitura, que antes era apenas desejável, hoje é obrigatório, e no século XXI, no nosso século, é uma carência insuperável. Né? Não se pode viver bem sem ser plenamente alfabetizado. Como que a biblioteca escolar estaria de fora dessa missão das escolas? Né? Não podemos entender. E o outro, que também é um texto de educadores, não é ninguém da biblioteconomia dizendo, que uma das aquisições principais é uma aptidão geral no tratamento da informação. Uma das mais importantes aquisições que se pode ter numa escola no mundo contemporâneo. Né? Para fazer sentido essa escola, que afinal de contas o menino fica 9 anos no mínimo, ou 12 anos, se for até o ensino médio, para aprender o quê? Se ele conseguir aprender do tudo que lhe foi oferecido, um pouco desse saber navegar nesse mundo de informação, saber se organizar, porque organizar a informação é organizar o pensamento, é pensar melhor, é ter mais acesso à instrução, mesmo que ele saia da escola, por conta própria. Então, são dois pensamentos de educadores e que a gente fala assim, como que não é a gente que está dizendo isso? Né? Ou mais ainda, como eles estão dizendo isso sem pensar na biblioteca escolar? Adiante. A questão agora, falando do ensino público, da educação pública, que é o que mais me move, porque, né, existem boas escolas particulares e tudo, mas a escola que mudará a sociedade será a escola pública. Né? Que essa que vai ser universal, é essa que vai mudar a sociedade, é essa que tem a possibilidade de mudar. Então, eu me dedico mais a ela. A ideia desse ensino público sustentado pelo Estado é discutida há séculos. Na França pré-revolucionária, né, como tem a citação, já havia quem defendesse isso como um dever do Estado. Mas, ao longo dos séculos, se começou o século XX com uma visão otimista da escola. Bom, a escola vai salvar, ela vai resolver, vai tirar essa pessoa, né, do desconhecimento e vai torná-lo competente, pronto para o trabalho, que é uma coisa sempre importante, e competente para viver no mundo. Essa visão foi colocada em dúvida no final do século XX,
quando, principalmente, Bourdieu e os pesquisadores afinados com ele, começaram a visualizar e desmascarar a escola como uma reprodutora e legitimadora da estrutura e das desigualdades sociais. Se é assim, então ela não poderia contribuir tanto para mudar as coisas. Na verdade, ela contribuía para a manutenção das coisas, né? Então, no século XX, tivemos essas duas visões. No século XXI, temos um novo discurso, que, por sinal, nesse momento tem um professor de Portugal, lá no CAD 1, falando sobre isso, sobre a influência do PISA nas políticas nacionais de educação, que são essas instituições internacionais, né, OEI, que estão criando provas, por exemplo, aplicação para avaliação de escolas, e, ao mesmo tempo, por trás disso, colocando para as nações, que, afinal de contas, não devem nada a uma instituição internacional, um padrão do que deveria ser a escola. Então, a questão filosófica está até, às vezes, deixada de lado, porque os governos estão tentando ter melhores notas no PISA, né? Estão buscando isso sem haver uma reflexão se essa melhor nota no PISA é que nos fará uma sociedade melhor, que contribuirá para a escola. E aí tem um problema, tem muitas escolas trabalhando especificamente para ter uma nota boa no Aprova Brasil, para ter um IDEB alto, e perdendo o rumo da finalidade da escola, que não é ter um IDEB alto. A finalidade da escola é o sucesso dos seus alunos, né? No aprendizado, nas competências que a escola se dispõe a passar. Esse pensamento de Bourdieu, só para falar um pouquinho disso, que vai ser importante mais adiante, ele já havia provas padronizadas na França, principalmente nos Estados Unidos, e ele verificou, mesmo na França, que o padrão das escolas públicas era muito alto e muito regular, né? Não tinha uma defasagem, o currículo era o mesmo, a estrutura era a mesma, o nível dos professores era o mesmo, etc. Mesmo assim, os resultados das crianças não eram o mesmo. Então, tinha alguma coisa errada fora da escola. A escola, com a mesma estrutura, com o mesmo currículo, não produz resultados iguais na sociedade. Pensando nisso e estudando muito isso, ele identificou e nomeou, né, dois conceitos. Um é o hábitos, incorporação social de uma determinada estrutura social pelos indivíduos. A UFMG, né, as pessoas podem ter tido isso mais no passado sobre a UFMG, por exemplo, aquela pessoa que já nem tentava o vestibular porque o UFMG não era para ela. Então, ela incorporou uma determinada estrutura social como se aquilo fosse natural. E quando não é natural, é uma construção, né? Tudo na sociedade é uma construção histórica. E capital cultural, que são os conhecimentos aprendidos não só pela educação formal, como por toda a experiência social e de classe do indivíduo. E aí Bourdieu diz o seguinte, que a escola reproduz essas estruturas sociais e valoriza, ela não cobra só o que ela ensina, ela cobra comportamentos, atitudes e conhecimentos que as crianças trouxeram ou não de fora da escola. Esse seria o capital cultural. Isso é muito importante para avaliar as escolas hoje, com a ideia de efeito escola, quanto dessa nota alta do IDEB foi a escola que deu e quanto dessa nota alta do IDEB é o próprio capital cultural, que o aluno já entrou na escola, aquela escola que já selecionou o aluno na entrada e vai selecionando e descartando os que não estão acompanhando, né? Vamos adiante. Ao mesmo tempo que há esse desmascaramento da escola como reprodutora da estrutura social e, portanto, da desigualdade social, esses dois autores escreveram um livro maravilhoso que chama Em Defesa da Escola, e que eles defendem o seguinte, essa escola, mesmo essa escola que tem um conhecimento avesso, que é uma grande discussão, né? A escola deve ter o conhecimento contextualizado para o aluno, ou o conhecimento de alto nível, né, que Bourdieu se referia. Bourdieu dizia que as escolas deviam oferecer o de alto nível, porque assim, oferecendo esse conhecimento, ele daria àqueles que não tinham capital cultural a possibilidade de capital cultural. Né? Isso dizendo em poucas palavras. Bourdieu ouviu falar, resumindo assim, essa frase, ele vai rolar no túmulo, mas tem uma bibliografia a seguir para vocês aprofundarem no final. Mas não volta ainda. Esses dois pesquisadores, eles falam uma coisa muito interessante. Olha, a escola, ela tem que ser fora do contexto mesmo. Ela tem que falar coisas, sim, que não existem no mundo da criança. Em que sentido? A escola tem que oferecer ao filho de uma costureira
de um pedreiro a possibilidade de conhecer a astronomia. Porque senão, se eu só der conhecido o filho de uma costureira com um pedreiro, ou será um costureiro ou um pedreiro. Então eu preciso oferecer o que não tem na realidade dele. Para que esse menino, filho de um pedreiro de uma costureira, fale: eu quero ser astrônomo, eu quero ser físico nuclear, eu quero ser bibliotecário. Para que ele tenha realmente opções. Porque ser igual o pai e a mãe dele na estrutura que já existe na vida dele, não precisa de uma escola para isso. Né? A própria condição dele levará a esse caminho. Então, esse livro eu recomendo a quem queira pensar a escola. E ele avança um pouco de onde Bourdieu parou, porque Bourdieu, não que ele tenha parado na ideia de desigualdade, mas essa ideia foi tão forte nele que marcou como se não tivesse salvação para a escola. Embora, em alguns textos, ele mesmo fala: bom, se a escola replica o desigual, é a escola que poderá tirar o desigual, então, da sociedade, por meio dela. Né? Porque na escola, é bacana a expressão que esses autores dizem, é o lugar do tempo livre. De fato, meu pai estudou até 8 anos só na escola, e só na escola que ele tinha o tempo livre. Depois tiraram da escola para ele trabalhar na roça. Então, a escola é mesmo o lugar do tempo livre, de ser uma criança e aprender o conhecimento que não é aquele do seu mundo cotidiano. Porque quem tem um mundo cotidiano muito rico, ótimo ficar nesse mundo, né? Mas se o mundo cotidiano não é muito rico, não convém ficar nesse mundo. É preciso que a escola ofereça algo mais, e muito mais mesmo. Falando das políticas de educação no Brasil, obviamente que existia pouca coisa na colônia, no Brasil colônia, Brasil império, e mesmo no início do Brasil república, mas em 1932 tem um documento muito importante, que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. São pensadores, né, literatos, uma alta inteligência, se a gente puder dizer assim, do Brasil, que escreveram um manifesto muito emocionante, recomendo a leitura mesmo dos originais, em que eles defendem essa escola que mudaria o Brasil. Não mudou até hoje. Mas em 59, alguns deles eram vivos, outros não eram, mas os vivos e mais alguns escreveram de novo o manifesto. Né? Porque em 32 estava no início do Getúlio Vargas, acabou não acontecendo tudo que prometia, depois foi uma ditadura, os rumos mudaram muito, e em 59 eles voltam a pensar, e o grande discurso deles é que na hierarquia dos problemas de uma nação, especificamente no Brasil, nenhum problema sobreleva a importância e gravidade da educação, nem mesmo de caráter econômico, lhe podem disputar a primazia nos planos de uma reconstrução nacional. Então, é um texto inspirador, para quem quiser ler também, e é um ponto de partida que todo mundo que estuda a educação brasileira tem que ler esse manifesto. Aí nós podemos passar rapidamente só para mostrar o quanto depois da última Constituição de 88, quanto caminhamos a quantidade de documentos tentando legislar sobre a educação brasileira, mas também apontar novas realidades. Pode passar. Ninguém vai ler isso, mas depois da apresentação vocês vão ver. Até o ponto que estamos hoje, que temos uma base nacional comum curricular já colocada, já passou o tempo de consulta, e propondo, então, um novo andamento. Ele fala muito, o Plano Nacional Comum Curricular, embora pareça ser um currículo, não é currículo. É uma quantidade de competências e habilidades que o aluno precisa aprender na escola. Um problema das nossas políticas de educação é que o sistema federativo brasileiro, ele existe um sistema nacional de educação, representado pelo MEC. Então, você tem planos nacionais. A Lei de Diretrizes e Bases emana de lá, embora seja, hoje faça parte de uma consulta muito grande social, da qual nós, bibliotecários e as nossas instituições representantes, estão, acho que, um pouco distantes. Né? Porque, quando a gente fala da Lei de Biblioteca Escolar, conseguimos uma Lei de Biblioteca Escolar, mas a Lei de a Biblioteca Escolar não está, por exemplo, no Plano Nacional de Educação. O que vale mais? O que vai impulsionar mais a política pública? O Plano Nacional de Educação. Então, ele precisava estar lá também, descrito no plano. Mas o grande problema é o seguinte, que você tem um Sistema Nacional de Educação, que publica diretrizes curriculares, parâmetros curriculares, lei de diretrizes, mas o ensino, que é a parte prática e real da educação, né,
está nas mãos dos estados, o governo federal também tem escolas, ele tem uma pequena rede de ensino federal também, nos estados e nos municípios. E aí você tem uma diversidade de investimento aberrante. Né? A PBH tem uma estrutura forte, tem um bibliotecário para cada 5 escolas, só para falar do nosso aspecto da biblioteca escolar. Mas tem município que não tem nada. Não tem nada. Município que não tem o banheiro ainda que a Malala gostaria de ver em todas as escolas. Né? Então ficou muito desigual. Tem um Plano Nacional de Educação, mas os sistemas de ensino não são nacionais. São estaduais ou municipais e muito, muito diversos. Então, tudo que tem numa política federal que parece ser para o país todo, acaba não sendo realidade no país todo. Volta só um minutinho. Quanto à avaliação, nós começamos a acompanhar o PISA, então, depois criamos um indicador nacional, que é o IDEB, que é uma prova, ele é feito de 2 cálculos. A nota dos alunos na Prova Brasil e o nível de, como é que eu diria, de não repetência dos alunos. Então, uma escola que não reprova, ela consegue uma pontuação alta de um lado, mesmo que de outro lado, a Prova Brasil, a nota seja ruim. Então, acaba sendo um número um pouco... Ele não diz tudo que parece que ele mede. E o efeito escola é um indicador mais sofisticado, que ele tira dessa nota do IDEB, por exemplo, a parte, por meio de vários cálculos baseados na Prova Brasil e nos questionários que são preenchidos no dia da Prova Brasil, tirando dos resultados dessa escola aquilo que não veio da escola. Por exemplo, se eu tenho uma escola em que a maioria dos pais tem nível superior, e a criança viaja, já foi ao teatro, faz curso de inglês ou de música, ou de algum instrumento. Se eu tenho uma escola cujos pais dos alunos ou responsáveis pelos alunos não têm, ou são analfabetos, têm muito pouca instrução, não tem dinheiro para nada. Essa escola que tem os alunos selecionados, entre aspas, ela terá uma nota mais alta, não só porque ela é melhor, talvez seja em algum aspecto, mas talvez não seja, mas principalmente porque ela está com os alunos com maior capital cultural. Então, o efeito escola tenta tirar esse desvio. Olha, o IDEB é 8, mas desse IDEB 8, 7,5 ele trouxe de casa. Agora, nessa comunidade aqui, a realidade é 1. Essa escola tirou 6, mas 5,5 foi a escola que deu. Porque de casa não trouxe quase capital cultural nenhum. Então é muito, muito... Procurem saber, procurem publicações, na bibliografia no final tem. É um indicador que desequilibra um pouco as coisas. E muito, muito interessante. Vamos lá que eu já estou no final do tempo. Tem 2 grandes políticas, e aí sim, federais, que atingem diretamente as escolas e especificamente as bibliotecas, que são o Plano Nacional de Biblioteca na Escola e o PNLD. O PNBE, para quem não conhece, ele tem 4 ações e envia 4 acervos diferentes para todas as escolas públicas do Brasil inteiro. Mas, pode passar. E isso já desde 1997, tem só crescido esse PNBE. No entanto, em 2002, o Tribunal de Contas da União avaliou essa política pública e chegou à conclusão que o envio desses acervos não parecia interferir em nada nos resultados dos alunos averiguados nas provas, como Prova Brasil. Ou seja, mandar um monte de livro parecia não estar fazendo diferença. Em 2008, o próprio MEC faz essa avaliação e chega à mesma conclusão. Primeiro, ele mesmo reflete que é preciso repensar o lugar da biblioteca na escola, não só como estrutura, mas como essa partícipe do projeto político pedagógico. E, especificamente, eles concluem que a distribuição de acervos das escolas a alunos e professores vem cumprindo de forma tímida a função de promover a inserção dos alunos na cultura letrada. Tem alguma coisa errada. O que pode ser essa coisa errada? Eu visitei as escolas, visitei um número razoável, né? Você tem acervo, algumas têm até uma sala grande, que poderia ser uma sala adequada, mas você não tem um profissional que faça uma mediação técnica desse acervo. Mediação técnica é muito importante. Essa organização, essa classificação, que é uma construção social, mas é uma classificação que organiza o conhecimento. Aprender sobre isso é uma competência importantíssima. Por que não? Uma sala com um monte de livro distribuído e pega quem quer e revira quem quer,
Você pode achar alguma coisa que te interessa eventualmente, mas não constrói esse outro conhecimento, que é aquela competência informacional também junto. A competência informacional não é só isso. Tem alguns discursos dela muito aplicados, mas ela é isso tudo também. Viver num mundo de grande conhecimento em que eu preciso organizar o conhecimento para transitar nele, para procurar o que eu quero, para, se for o caso, me aprofundar no que eu quero. Não vai ser num mundo aleatório de livros que eu jogo para cima e pego um, que eu aprenderei algo disso na primeira infância, né, nos anos escolares. Pode passar. Temos, então, ao lado disso, uma lei específica para bibliotecas escolares. No entanto, uma lei que ela é muito pequena e simples, e ela diz especificamente que as instituições de ensino devem ter uma biblioteca escolar, mas define biblioteca escolar de uma maneira muito pobre. Uma coleção de livros, materiais, videográficos, documentos registrados em qualquer suporte. Desde o primeiro slide, eu estou falando, não é isso. Isso não é biblioteca escolar. Tanto é que eles estão enviando, todas as escolas que eu visitei disseram, temos uma biblioteca escolar. Quando você pega parâmetros mínimos e vai avaliar a escola, você fala, isso não é uma biblioteca, não é que ela não seja uma biblioteca escolar, não é uma biblioteca. Né? Então, veja bem, a lei ela é importante, é um marco legal importante, mas como nós não estamos também no Plano Nacional de Educação de maneira muito nítida, pode-se imaginar que basta, coloca uma sala, chama essa sala de biblioteca e coloca os livros lá, e o milagre está feito. O Plano Nacional de Educação tem 10 diretrizes. A primeira dela é erradicação do analfabetismo. E tem 20 metas. A biblioteca escolar aparece, pelo menos de forma explícita, somente em 2 metas. Na meta 5, alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Nessa meta, a biblioteca não aparece. Na meta 6, que é oferecer educação em tempo integral, de forma a atender... numa das estratégias para atingir a meta 6, eles falam em institucionalizar e manter, entre outras estruturas, né, inclusive o banheiro, né, a biblioteca escolar e manter a articulação dela como biblioteca pública. Outro. E a outra meta, que é a meta 7, fomentar a qualidade da educação, uma estratégia é prover equipamentos, etc., e implementar condições necessárias para a universalização das bibliotecas. E na outra estratégia, formação de leitores e leitoras e capacitação de professores e professoras, bibliotecários e bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar como mediadores de leitura. Ainda pensando muito na mediação literária. Né? No texto todo fica muito voltado para a mediação da literatura e apreciação literária. Podemos parar aí, depois desse slide que vai ficar disponível, tem uma bibliografia sobre educação, uma sobre biblioteca escolar e uma pequena sobre leitura, muito interessante. Paramos por aqui, então, com essa frase do Guimarães Rosa, o homem nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita. E essas fotos é de uma biblioteca escolar específica, que não tem cadeiras ainda, mas que já está funcionando, que não era uma biblioteca, mas agora é, e no dia que ela foi inaugurada, se a gente pode dizer assim, o diretor da escola falou, com a inauguração dessa biblioteca, a nossa escola está saindo do século XIX e entrando no século XX. Eles ainda estão um século atrasado. E ele disse isso agora no mês de março. Mas é assim. Não tem cadeira na biblioteca porque ainda não tem cadeira suficiente nas salas. Obviamente que o ensino, atividade fim, é a prioridade. Não vamos deixar os meninos estudando em pé para ter cadeira na biblioteca, né? A biblioteca é apoio ao ensino, ela tem que ser pensada assim. Mas ela pode ser muito limpa, adequada, para que os alunos sentem e comecem a ter atividades aqui. Né? Ela está organizada, ela é uma biblioteca de verdade, e os alunos já estão sentindo isso. E os professores estão conhecendo acervos que já estavam nessa escola e que eles não sabiam que existia, porque existia uma sala lá chamada biblioteca, mas não havia nenhuma organização, nenhuma mediação técnica também é importante, e, portanto, todos esses livros estavam perdidos para eles, para os professores e para os alunos. Então, é com essa imagem dessa biblioteca possível, que não vamos gastar a energia com floreados. Ela tem o principal, a mediação, a estrutura, tem serviços, e as cadeiras ainda não tem. Sem cadeiras a gente pode ir. Sem uma organização não é biblioteca, não. Sem cadeira pode ser que seja, por enquanto. Tá? Obrigada.
Luz, por favor. Nós vamos abrir espaço para 2 perguntas para a professora Marília. Alguém? Pode vir aqui na frente, por favor. Boa noite a todos. O lugar da onde eu falo antes de bibliotecária é como professora de escola pública. Eu sou professora de escola pública há mais de 10 anos. Concluí ano passado o curso de biblioteconomia e assumi a Biblioteca Pública de Esmeraldas. E sou uma estudante enfática da legislação brasileira, legislação educacional, porque educação é o que eu amo. E participei do CONAI em 2010, participei ano passado do Plano Decenal de Educação, e a minha provocação fica, igual você falou, da participação nas metas, as 20 metas de forma tímida, que elas são apresentadas. O Plano Decenal, ele perpassa governo, seja federal, seja municipal, seja estadual, porque é um plano pensando em educação para os próximos 10 anos. E aí, como que nós vamos empoderar do nosso espaço nas bibliotecas escolares, se dentro dessa discussão, tanto do Plano Estadual de Educação, Decenal de Educação Estadual, quanto nos municipais, a sociedade civil e vários órgãos são chamados para discutir. E isso é uma disputa de espaço. É disputa de poder. Educação também é disputa de poder. E como que a gente vai dar visibilidade e empoderamento à biblioteca, sendo que a gente não tem representantes, inclusive o CRB, para estar discutindo isso? Porque, como eu disse, o lugar do qual eu falo é da educação. E eu participei lá em Esmeraldas, aí enquanto estudante de biblioteconomia e tudo, toda hora eu estou lá batendo. E a biblioteca. Mas é porque eu era o canal articulador, eu era o João Batista no deserto lá falando sobre biblioteca. Se eu não estivesse, ninguém falaria. Mas é sério, gente. Minha mãe vive falando que eu sou João Batista pregando no deserto, que eu falo sozinho, fico levantando as bandeiras sozinha. Mas se eu não estivesse lá, não haveria essa provocação. Aí você tem, por exemplo, os mais variados segmentos sociais que estão fazendo parte. Mas você não tem a biblioteca. A minha biblioteca, escola estadual, Alminha, né? Da minha escola. Mas a escola na qual eu trabalho, a biblioteca de lá tem uma professora nomeada, efetiva no lugar. Ela não sabe o que é tratamento de informação. Ela é nomeada no cargo. Né? Então, eu pego a rede municipal de Esmeraldas, por exemplo. Não houve um treinamento com os auxiliares de biblioteca lá. Então, eu não tenho como dar esse tratamento técnico, como você falou, se não há essa... E o governo é reagente, eu falo isso com os meus alunos todo dia. Governo é igual feijão, se você não o pressionar, não sai nada. Então, se nós, enquanto órgão, também não pressionarmos, não vai sair. Né? Era mais uma provocação que uma pergunta. Sim, é isso que eu ia dizer. Você já explanou bastante. Como é que é seu nome? Desculpa. Alessandra. Já explanou, de fato, a nossa representação ainda foi tímida, os resultados, em números, né, como instituição. Nós somos infinitamente menos quantidade do que as representações, por exemplo, de educação. E o mais grave de tudo é isso. Por que não existiram as bibliotecas escolares para todos esses professores que estão trabalhando, para esses pedagogos e esses prefeitos e vereadores? Eles nunca vivenciaram essa experiência. Por que eles defenderiam? Uma coisa que eles absolutamente ignoram. Então, o nosso trabalho é um trabalho que será mais árduo do que dos educadores, embora dos educadores já seja suficientemente árduo, porque se os alunos não tiveram conosco, conosco eu digo para quem está na biblioteca escolar, essa experiência da biblioteca, que eu chamo de biblioteca de verdade, já que existe tanta coisa chamada biblioteca e não é biblioteca,
ele também nunca reconhecerá essa necessidade. E a gente nunca vai ter isso enquanto a gente tiver professores ocupando espaço no biblioteca. Sim, aí é o que eu disse. A política nacional estabelece alguma coisa. Os sistemas de ensino fazem coisas diferentes. Agora, por exemplo, aqui em Minas Gerais, o CRB está atrás do Estado, que é o grande infrator nesse momento, há anos. Esse ano, inclusive, o Estado fez uma jogada, parecia que não nos atendeu e não nos atendeu, e o Conselho está em cima, está infernizando os governantes, que a função dele é essa função. Ele não tem outra, né? O Conselho, falando do Conselho especificamente. Mas temos também uma associação de bibliotecários quase fechando as portas. A associação dos bibliotecários é voluntarismo dos profissionais. Né? Porque o Conselho tem uma função muito específica. Mais alguma pergunta? Mais alguém quer perguntar para a professora Marília? Pode vir aqui. Meu nome é Sônia, eu sou bibliotecária da Prefeitura de Belo Horizonte, coordeno 5 escolas, como já foi dito aqui do programa. Eu queria também, como diz a colega, fazer uma provocação, mais para a plateia mesmo. Semana passada eu participei de um projeto numa das escolas de Venda Nova, que a gente estava debatendo sobre essa questão política mesmo. Aí teve só para contribuir com a discussão, teve um dos debatedores que disse o seguinte, ele citou Platão, e ele disse que Platão falou o seguinte, que não tem problema nenhum das pessoas não gostarem de política, não tem nenhum problema, mas que essas pessoas têm que entender que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, eu queria, falar isso, gostei muito da sua fala, da sua exposição, de tudo que você falou, eu concordo plenamente. E a gente está vivendo um momento delicado no país, né? E o Paulo Freire já dizia, todo mundo tem lado. Só que nem todo mundo... Às vezes você não precisa expressar seu lado. Né? Hoje em dia está até complicado, né? A pessoa nem pode se expressar que corre risco de apanhar, dependendo do que ela se manifesta. Mas é bom pensar e se posicionar. Né, o programa de biblioteca foi feito num contexto político, foi um prefeito de um determinado partido que tinha umas bandeiras, alguns ideais, uma luta que considerou que a biblioteca escolar era importante para aluno de escola pública. Então, quando a gente vê professores questionando, achando que o bibliotecário está tomando lugar dele, porque antes ele ficava na biblioteca descansando, e agora tem um profissional... E que você vai na biblioteca do judiciário, você não vai ver isso. Né? O juiz, ele não quer o lugar do bibliotecário, ele quer que o bibliotecário tenha as informações organizadas para ele. Né? Quantos bibliotecários a gente tem lá na Assembleia, na Câmara dos Deputados? Por que a informação deles tem que ser organizada e a dos professores não? Então, e eu, como mediadora de leitura na escola, eu ponho o livro na mão do professor, porque às vezes tem gente que acha que é paternalismo e tal, mas eu acho que o professor realmente ele não tem tempo de estar na biblioteca, infelizmente, porque as condições de trabalho são péssimas. E eu, quanto profissional bibliotecária ali naquele espaço, eu acho que é meu dever estar disseminando informação. Sim. E não acho que seja nada demais. É só minha obrigação. Isso. Obrigada. Nada. E é isso, né? A gente faz no macro, na política macro, mas no micro também. Num lugar onde o professor passa a ser atendido e a biblioteca servir a atividade dele, quando essa bibliotecária sair, ele vai dizer, eu não posso ficar sem. Cadê aquela bibliotecária? Então, nós fazemos no macro, lutamos no macro, mas lutamos também no micro. Né? A luta nossa é em todos os espaços, só isso. Em razão do nosso pouco tempo, quem tiver mais perguntas para a professora Marília pode encaminhar para o e-mail do CRB6,
crbc6.org.br, nós vamos encaminhar para ela. Nós agradecemos à professora Marília Paiva pela ótima palestra e vamos continuar com o nosso evento. Lembrando que nós estamos com transmissão ao vivo para todo o Brasil e que os certificados serão emitidos através do site. Quem fez a inscrição lá pode depois requerer o certificado de participação no evento. Agora nós vamos ter uma sessão denominada Experiências em Foco. São pequenas palestras com alguns especialistas, alguns bibliotecários, e eu vou chamar a primeira, que é a bibliotecária Alice Silva, da Escola Municipal Elisa Buzelin, para dar início à sua sessão, que se chama Entrelaçando Saberes, uma trajetória em construção. Por favor. Cadê? Boa noite. Eu coloquei esse título porque eu quis ser provocativa mesmo. A gente nunca vai estar pronto. Vai ser sempre um processo em construção. Eu vou começar voltando um pouco na minha trajetória de vida. Quando eu terminei o ensino médio, eu trabalhava em farmácia. E eu fui para a biblioteconomia através de uma farmacêutica amiga que me falou, se eu quisesse ser alguém na vida, se eu quisesse seguir em frente, eu deveria fazer um curso superior, não importava qual. Eu peguei o caderninho do aluno, na época era aquele caderno do vestibular, né? Olhei, falei, é isso que eu quero fazer, biblioteconomia. A colega olhou para mim, não, tem a ver comigo, é livro. A visão, né, é muito restrita, né? Vou mexer com livro, eu gosto de livro, vou fazer biblioteconomia. Isso, gente, depois de 10 anos sem estudar. Eu terminei o ensino médio em 81 e eu fui para a faculdade em 92. Fiquei 10 anos sem estudar, eu tive que aprender de novo o que era ler, né, interpretar texto, aquela coisa toda. Fui para o cursinho, fiz 2 meses de cursinho, tá. Fui lá, fiz vestibular, passei na primeira etapa. A segunda, eu fui fazer a prova à tarde, a prova era de manhã. Tal a minha inexperiência no ramo. Chorei, tal, a colega, não preocupa. É bom que agora você escolhe um curso melhor. Pois é. Aí, passou-se o ano seguinte, eu fui lá, comprei o caderninho de novo, olhei tudo novamente. Não achei nada que me interessasse a não ser biblioteconomia. Era isto que eu queria fazer. Eu estava com 29 anos à época e eu sabia exatamente o que eu queria. E trabalhei 12 anos em farmácia. Aí fui para a faculdade, fiquei desempregada logo em seguida, porque a farmácia que eu trabalhava faliu, não pagou ninguém. E caí na escola de engenharia aqui, como estagiária. E aí fiquei 2 anos e meio lá. Depois fui para a AdService, fui trabalhar com arquivo. Então, trabalhei em biblioteca universitária, depois trabalhei com arquivo. Do arquivo, quando eu formei em agosto. Em setembro, eu já estava dentro da UFMG, trabalhando com o projeto Bibliodata Calco, que tem tudo a ver com marketing. Não sei se quem... Acho que o pessoal aqui já é mais novo, talvez não tenha conhecido, mas é o famoso Pérgamo da vida, Sofia, é o formato MARC. Era o Bibliodata Calco, que era através da BN, através de uma catalogação cooperativa, e fui para a biblioteca da Fafiche. Trabalhei na Fafiche, trabalhei na FACE, aliás, primeiro na FACE, depois na Fafiche. Aí o dinheiro acabou, fui para a Biblioteca de Obras Raras, do Camilo Castelo Branco, na BU. Trabalhei lá um tempo. Nesse meio tempo, eu fiz o concurso da prefeitura para a biblioteca escolar, isso já em 96. Passei, mas eu passei não dentre as vagas, fiquei aguardando. Nesse inteirinho, fui trabalhar, passei no concurso da EPAMIG, Empresa de Pesquisa Agropecuária. Então, olha aí, fui para a biblioteca especializada, aqui, obra rara, e depois, biblioteca especializada em agropecuária. Trabalhei com cientistas, né, pesquisadores e tal. Quando eu estava com 2 anos e meio lá,
a PBH me chamou. E eu fiquei na maior dúvida, ia, não ia, fui. Em 2001 eu assumi, em janeiro de 2001 fui chamada, em fevereiro assumi. Eu completei agora 15 anos de PBH. Estou na mesma escola desde que entrei. E quando eu entrei, eram 5 escolas que a gente coordenava. Logo em seguida, eu já assumi a coordenação de mais 5 escolas para cobrir o espaço de uma pessoa que estava fazendo mestrado. Então, eu tinha 10 escolas. E o que eu quero contar para vocês? Quando eu cheguei no Elisa Buzelin, essa escola municipal que fica em Venda Nova, tá? Na cidade de Belo Horizonte, ela atende alunos de primeiro e segundo ciclos, ou seja, alunos de 6, agora 5,5, até 12 anos. Tá? E eu me encontrei. A primeira experiência que eu tive foi uma entrevista com quase 300 alunos. Eu tremi nas bases, eu nunca tinha falado em público. E, gente, não tem feedback melhor do que o feedback do aluno. De todas as experiências de biblioteca que eu passei, eu falo aqui mais para os estudantes que ainda vão ingressar na carreira, a biblioteca escolar, para mim, é o melhor lugar para se estar. Tá? Eu fui acolhida pelo grupo de professores. O Elisa Buzelin sempre teve aquela reunião pedagógica, que era toda sexta-feira, depois foi cortado por causa da carga horária, né, de 800 horas que teria que ser cumprida, e essa reunião pedagógica ela acabou. Mas enquanto ela aconteceu, desde o primeiro dia que eu cheguei na escola, eu já fui intimada a participar da reunião pedagógica. Tanto eu quanto os auxiliares que já estavam lá e que já participavam, eles já eram parte do processo. Eu cheguei, entrei no bonde andando e dei sequência, eu não caí, porque eu fui acolhida. Eles diminuíram o passo e me acolheram. Quando eu cheguei em 2001, eu vi que a minha formação não tinha muita coisa do que eu precisava para dialogar com esses professores. Eu fui para o Cefet, fiz licenciatura, 1 ano de licenciatura no Cefet, para poder dialogar com esses professores, porque nas reuniões pedagógicas eu ficava perdida. Por mais que assim, né, você converse uma coisa com um, com o outro, a gente acaba ficando perdido. E aí eu fui para aprender, tá? Fiz 1 ano de licenciatura para aprender a didática deles, as teorias, diretrizes da educação, que eu não sabia. E assim, eu me sinto em casa lá, eu gosto demais, eu sou suspeita para falar quando eu falo do meu trabalho, porque eu gosto demais, tá? Por favor. Aqui é o prédio, né, da escola, onde tem aquela pessoa lá depois da escada, é a biblioteca. A nossa biblioteca ela fica no coração da escola. Uma vez eu quis trocar de lugar, porque lá era alvenaria. Eu quis trocar a biblioteca de lugar, porque estava fazendo salas novas. Eu quase fui linchada, os professores não. A biblioteca está no meio, junto aqui dos alunos. Você não vai levar ela lá para baixo, não. E não deixaram. Hoje eu agradeço, porque hoje tem infiltração lá. Eu agradeço. Hoje eles querem e eu não quero. Tá? Não quero aquele espaço. Todos os projetos nossos são pensados junto com o coletivo da escola. A escola tem um projeto político-pedagógico que foi pensado junto com a biblioteca fez parte dessa montagem, e todo ano tem o projeto anual, que a biblioteca é consultada, a gente senta junto com a coordenação, junto com a direção, para montar os trabalhos que a biblioteca irá desenvolver. Ou seja, tudo tem que ter uma resposta dentro daquilo que a escola está trabalhando. Tá? Por favor. Aqui a biblioteca, como eu encontrei, tá? Olha lá, tijolinho, madeira, tá? Era madeira. Quando eu cheguei, não tinha esse acervo todo que está aí. Eu cheguei a tirar terra de estante, gente, porque o tijolo esfarelava. Tá? Então, assim, cheguei, tinha muito livro didático, a gente teve que tirar. Acervo mesmo devia ter o quê? Nem 1000 livros não tinha lá. Hoje a gente tem uns 14 mil títulos, tá? Exemplares, né? Pode passar. Aqui, tá vendo? Outro canto, aquele, você viu, era de cá. Ali, a parede era só meio, tá vendo? Era tudo meio. Pode passar.
Hoje é como ela é, tá? Em 2016, 15 anos depois, como que ela está. Pode passar. E agora a gente vai mostrar algumas imagens do nosso trabalho lá. Eu tentei fazer por imagem, que é mais fácil, porque, né, o tempo é curtinho. Aqui, contação de história, o Roberto fazendo contação de história. A gente não tem muito espaço, a biblioteca é pequena, são 42 metros, então a gente coloca no chão mesmo. Oficina de teatro, esse aí eu fiz com os alunos no ano passado, os alunos da escola integrada. Eu pegava os alunos no contraturno. Por quê? Porque o tempo do aluno está com o professor. A gente não tem esse tempo com ele. Então, eu peguei os alunos da integrada, que é o nosso aluno também, que estuda à tarde. E aí, esses meninos da tarde faziam oficina de teatro comigo, e os alunos da manhã, passa, por favor, faziam oficina de poesia com a Poliana, que é bibliotecária, acabou de me deixar, foi para Betim, assumiu lá em Betim, ótima parceira, fez muito trabalho bom comigo. Ela pegava os alunos da integrada que estudavam de manhã. Aí o projeto de pesquisa escolar, ano passado, a gente fez com todos os alunos do segundo ciclo, ou seja, 12 turmas, a gente sentou com os professores e montamos o projeto de pesquisa escolar. Foram 5 encontros, cada turma, na biblioteca, para a gente mostrar como ela é organizada, como procurar uma informação, como olhar um sumário, montar um trabalho, a apresentação foi todo com os professores de História e Geografia. Mas o início, as 2 primeiras aulas foram com todo o corpo docente da escola, porque o professor que está com ele no dia a dia, não só de História e Geografia, precisava saber também para ele cobrar, né, do aluno dele. Que outro de pesquisa escolar. Chá cultural. Nós fazemos, eu inventei isso ano passado, agora todo dia me cobram. Que dia que vai ter o chá cultural? Que a gente foi fazer a exposição dos livros de literatura. O que eu descobri? Apesar de toda essa interação que a gente tem com os professores, tinha professor comprando livro que tinha na biblioteca. Ah, mas você tem esse livro? Gente, mas você não pergunta, vamos conhecer o acervo. Aí começamos a fazer e assim, virou rotina, eles querem que continue. Jornal Falado, esse projeto existe lá desde que eu cheguei. A biblioteca monta as notícias, a biblioteca é responsável, separa as notícias e seleciona alunos para virarem os repórteres. E eles apresentam para a escola como um todo. Aí a gente pega notícias do dia, notícias de Belo Horizonte, Minas, o que está no momento, tá? E apresenta. E nesse meio tempo também os professores preparam atividades para apresentar, tá? Visitas de escritor, esse aí foi junto com os professores, o Jonas Ribeiro, eu não sei se vocês conhecem, ou já ouviram falar dele, é um excelente profissional que trabalha a questão da leitura. Ele trabalha com formação de professores e ele foi numa reunião pedagógica. Os professores até hoje me agradecem por ter apresentado o Jonas para eles, porque ele, assim, ele é fantástico, a gente apaixona com ele assim que conhece. Tá? E ele tem mais de 100 livros publicados na área infanto-juvenil. Aqui já é um outro escritor, Jorge Fernando, mas já com os alunos. Tá? A gente normalmente tenta trazer uns 2 escritores por ano. Nem sempre a gente consegue, porque tudo, gente, é parceria com as editoras. A gente não... Para pagar é meio complicado, principalmente que eles vêm de fora. Então, tem que ter parceria mesmo. Aqui foi a festa da família do ano passado, que a escola, toda vez que tem uma... Inclusive, desse ano já me pediram. Eles já falam, o que a biblioteca vai fazer na festa da família? Nós queremos alguma coisa, nós vamos trabalhar nessa aí era brincadeiras de criança. Então, a gente provocou e colocou o Ler em Festa. O que nós fizemos? Nós pegamos as cantigas de roda e teatralizamos. O Roberto fazia mediação da leitura das cantigas de roda com os pais, porque isso aí foi com os pais, e eu e Poliana dramatizamos as cantigas de roda.
Os pais amaram, chegarem para a direção, comentar, né, que gostaram muito dessa atividade. Obrigada. Qualquer coisa, estou à disposição. Nós agradecemos a bibliotecária Alice, da Escola Municipal Elisa Busolin, pelas suas palavras. E agora a gente quer convidar a bibliotecária Fabíola Terese, do Instituto Metodista Isabela Hendricks, para dar início à sua sessão Novas Tendências em Biblioteca Escolar. Boa noite. Enquanto alguns não sabiam, desde 5 anos de idade eu queria ser bibliotecária. Comecei a atuar como bibliotecária com 8 anos de idade na Escola Estadual Padre Eustáquio. A bibliotecária só ficava dormindo e eu amava ficar na biblioteca. Aí eu falei com ela, eu quero dar aula aqui na biblioteca. Minha mãe era supervisora na escola e eu falei assim, não, eu quero trabalhar. Deixa eu trabalhar, já que você quer dormir. Eu gosto de ler, então eu vou ficar aqui. Não era bibliotecária, uma professora afastada, não criticando nem julgando, tá? Mas ela não tinha prazer em ficar ali, né? Ela sentia aquilo ali como, vamos dizer, uma masmorra. E eu amava. Então eu comecei a organizar os livros da minha forma infantil, né? Sem nenhum preparo técnico, mas eu fazia reconto, fazia fantoche, criava história, dramatizava. E aí eu comecei, assim, a apaixonar por biblioteca escolar. A minha paixão, assim, meu vício. E aí, tudo bem. Resolvi, sempre quis ser bibliotecária, numa família de médicos e analistas de sistema. Todo mundo ria de mim, né? Nossa, você tem condição de fazer um curso melhor? Né, e tal. Não, eu quero ser bibliotecária, né, e é isso que eu quero ser. E aí, quando chegou a hora, fiz aqui na Federal, passei, com 2 semanas já estava fazendo estágio na creche da UFMG, porque eles estavam precisando da pessoa com biblioteca escolar, concorri com vários estagiários, e aí, na hora que eles viram, né, minha paixão com aquilo, eu comecei, me formei na área, me especializei em informática, né, já tinha tendência em genética, minha especialização é em informática, em analista de negócios da informação, fui gerente de marketing de informática, no tempo que estudava, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Né, por quê? Porque eu comecei a trazer isso para dentro da biblioteca. Então, para mim, a biblioteca escolar não é a biblioteca na escola, mas toda a escola é uma biblioteca. Todo mundo da escola. Todo mundo, né? Todo mundo faz parte. Isso aí foi para acordar, né, gente? Devido à quantidade de dados para transformar a informação em formato físico e digital, o bibliotecário tem que continuar atualizando. E o que eu vejo? Ótimo. Sem fazer mexer no pérgamo para caramba, sem marque para caramba. Né, ser a parte técnica. E a referência? Como que eu trago o aluno para a biblioteca? Vai lidar com o adolescente que só fala velho. Véi, esse livro é bom, massa, véi. Né? É o tempo inteiro. E aí? Como que eu vou trabalhar isso, gente? Né? Então eu entrei numa biblioteca do Isabela Hendricks. Tinha um acervo maravilhoso. Tinha verba, software, massa, mas não era usada. Não era usada. Né? Os alunos, uma condição socioeconômica diferenciada, aí eu quero esse livro, vou na leitura com meu pai, vou na livraria, eu compro. Né? Vou no Google, quero fazer uma pesquisa. Para que biblioteca? Que biblioteca no espaço desse? Então, eu mexo com biblioteca escolar e universitária, eu falei, não. Na universitária eu vou organizar, tá ótimo e tal, mas a escolar eu vou bombar. E fui atrás dos professores.
Cheguei para os professores e falei assim, eu quero fazer um trabalho com vocês. Tive muita resistência. Não foi fácil. Tá? Muita. Né? Quer roubar meu espaço? Quer dar aula no meu lugar? Não é nada disso. Eu quero mediar. Eu sou uma mediadora. Tá? Eu não quero o seu lugar. Eu quero trabalhar ao seu lado. Próximo, por favor. Então, é isso aí. Eu queria ser uma bibliotecária como agente dinâmica no processo de aprendizagem do aluno. Por favor. E aí, como que eu ia trabalhar o estudante Zap? O que é o estudante Zap? É aquele que está no YouTube, está no Facebook, está mandando mensagem, e aí não está nem aí para o livro físico. Para quê, gente? Eu tenho tudo na internet. É bobagem. Né? Hoje, gente, o neném é estudante Zap. Que um pai, para acalmar o bebê, dá o celular. Não dá mais livro, não dá mais brinquedo eletrônico. Todo mundo é Zap. E aí? Como que eu vou trabalhar esse estudante? Né? Porque os alunos hoje, eles decidem onde, como e quando eles vão aprender. Tá? Não importa se ele está numa escola pública, não importa se ele está numa escola privada, não importa se ele está numa biblioteca pública, não importa se ele está numa biblioteca escolar. Ele quer aquilo na hora, individualizado, no contexto dele. Tá? E aí, qual que é o papel do bibliotecário? Ele tem que, em parceria com o sistema educacional, achar um caminho para a aprendizagem. Porque, para mim, biblioteca, gente, é um ambiente virtual de aprendizagem. Físico e virtual. Então, ótimo, eu tenho o que a Marília falou que é essencial. Eu tenho que ter biblioteca física, eu tenho que conhecer a legislação, mas eu tenho que trazer o usuário. Cadê você? Por favor. Então, gente, o estudo híbrido, né, que é o que a gente vê hoje, o que é isso? É o desenvolvimento de maior curiosidade intelectual que leva à investigação. E aí, o que eu vi como papel? Ensinar como selecionar a informação, interpretar, avaliar, colecionar e utilizar. Então, como que eu faço isso? Né? Como que eu vou ser uma bibliotecária mediadora? Como que eu vou ser uma bibliotecária diferencial hoje? Né? Com essa nova tecnologia que está bombando. Várias tecnologias. Então, hoje tem como eu trabalhar isso na biblioteca escolar e não precisa ser na rede particular, não. A informação, o dado está de graça na internet, mas a gente tem preguiça de correr atrás. A realidade é essa. Tá? Ou então a gente não sabe o caminho, a gente não sabe costurar o caminho. Tá? Então, como que eu vou trabalhar isso aí? Aí, que é a leitura, como uma função pedagógica, junto com o professor, em sala de aula, com milhares de recursos que a gente tem, mas o bibliotecário está ampliando o horizonte intelectual, cultural e humano. E aí, eu vou falar um pouquinho da experiência, tanto em colégio quanto pequenininho. Então, o que eu fiz? Peguei os pequenininhos, que a gente não pode infantilizar, levei para a biblioteca e expliquei para eles a área do conhecimento, CDU. É isso, aquilo. Como que é a tabela de Cáter? Cáter, o que é, Fabio? É isso. Todo mundo tem um Cáter. Vamos fazer seu Cáter no computador? Vamos descobrir o seu Cáter? Eu tenho o meu é esse aqui, vamos ver o seu? E comecei a mostrar para eles, olha, no Japão, esse livro vai estar aqui. Vamos olhar bibliotecas do mundo todo, vamos entrar no computador para a gente entender o que é a área de conhecimento em cada instante, e levar eles tanto na biblioteca infantil como na biblioteca do centro universitário, que eles chamam de bibliotecona. Porque antes eles achavam que bibliotecário era o meu nome. Eles me chamaram, moço, bibliotecário, biblioteca. Entendeu? Então, para eles entenderem o que é. O que é biblioteconomia? Isso não é um palavrão.
né, naquela palavra boa para a gente colocar na forca, né, o que é. E aí eu comecei a ensinar para os pequenininhos quanto para o centro universitário, porque vocês não pensem, tá, gente, a realidade das faculdades particulares, eu não sei aqui federal, porque eu não fui bibliotecária daqui, mas eu falo de faculdade particular que eu trabalho, tá, eu já trabalhei, imagina, é um abismo. Chega igual, eu acho que o trabalho que eu vejo com os meninos pequenos é o mesmo que eu faço com o centro universitário. Exatamente. Tá? É um abismo. É impressionante. Então eu falei, vou trabalhar esse abismo cultural, técnico e científico. E vou ser um animador cultural. Então, passa, por favor. Entusiasmo, tá, gente? Porque isso aqui é minha paixão. Então, comecei a trabalhar com eles. E-books, bases de dados, pesquisa científica na internet, diário de pesquisa, normalização prática, que eu levava eles para o computador, e aí eu dava aula de ABNT. Né? Gente, meus meninos de 4, 5 anos sabem fazer citação. Tá? Aí você fala assim, filho, não. Eu comecei a abrir o livro e falei, olha, a gente tem que citar o autor. Quem que escreveu esse livro? Trabalhar a capa com eles. De onde que é essa obra? Então eles entendem. Na hora que eu explico uma referência, eles sabem de onde que saem os dados. Por quê? Porque o livro tem uma certidão de nascimento, gente. Ele tem a fichinha catalográfica. Tem como a gente trabalhar os dados ali. Tá? Então, eles começam a entender isso. Né? O canal do YouTube de Reconto, que eu vou falar que é um projeto novo. Museu Virtual, Games e Software Interativo. Então, por exemplo, nosso software, né, e eu acho que a maioria dos softwares, hoje eu já vi software gratuito, que tem a funcionalidade, tem como bombar, né? A gente coloca lá, eu gradei desse livro, por isso, da estrela, não da estrela. Então, a gente começou a fazer esse trabalho. Os livros que vocês forem lendo, vocês vão começar a bombar. E aí, eu comecei a olhar com os professores. O que você está trabalhando? Trabalhando poesia. Aí comecei a trabalhar com eles, tudo na internet primeiro. Cordel na internet, então coloquei um cordel sobre meleca. Aí eles interessaram, porque eles gostam desse tipo de linguagem. E aí eles foram achando engraçado, e aí eu comecei a contar a história, e eles tinham que interpretar, e eu comecei a filmar. Então vai ser nesse nosso canal do YouTube. Estou olhando uma forma da gente fazer o canal da biblioteca, tá? E assim, Fabiola, mas a base de dados, gente, tem milhares de e-books gratuitos. Quando eu falo milhares, é milhares. Desde para os pequenininhos, até, né, para o centro universitário tem uma linkada, mas até para o ensino médio. Com o ensino médio, eu comecei a interessá-los, né, por blogs, por literaturas, os diários de pesquisa. Né? Por que você tem que fazer uma pesquisa científica? Você vai chegar na universidade, você vai ficar perdido se você chegar no Google e jogar. Como que a gente faz uma busca no Google de forma inteligente? O que é uma pesquisa diferenciada? A gente tem livro aqui de biologia, de química e tal, tem cursos, né, no Isabel, onde eu trabalho, no centro universitário, por que a gente não usa? Né? E eles acham o máximo sair com aquele livrão. Então, gente, o que me move não é dinheiro, não é nada, é ouvir de uma turma enorme, igual eu vi agora no feriado. Fabiola, nós vamos repor nossa aula de biblioteca? Porque toda sexta eles têm. Isso é que me dá, isso que me move. Tá? Fabiola, eu quero ser bibliotecário, mas não é um. Eu já consegui pelo menos uns 15 bibliotecários. Fora da minha família, então eu já levei uns 4. Tá? Então é isso, gente, que move. Tem novas tecnologias que a gente não trabalha, está de graça na web. Tá? Depois, quem quiser conversar comigo, tem meus dados, eu tenho vários PowerPoints, várias aulas que eu dou, né, de vários níveis. Eu estou aberta, eu sou do conselho, eu entrei no conselho para lutar pela biblioteca escolar, convido os alunos, convido os bibliotecários para entrar, para lutar com a gente precisa de gente no conselho, precisa de gente na comissão de biblioteca escolar. Tá? Que meu sonho é ver a biblioteca escolar e a educação no Brasil, independente do nível social, bombar. Muito obrigada. Nós agradecemos as palavras
da conselheira do CRB6 e bibliotecária do Isabela Hendrick, Fabiola Terene. Para continuar, vamos convidar a bibliotecária Carla Floriana, da empresa Praxis, para dar início à sua sessão denominada Prêmio Da Vinci Ruiz, IASL Found for Brasil, 2011, por favor. Obrigada. Eu já coloquei aqui, Lília, vou deixar nesse pedaço mesmo, porque a gente já está em cima do horário, e eu quero contar um pouco da história do prêmio, mas mais para linkar e fechar o nosso encontro hoje, que fala, né, que versa sobre as questões de políticas públicas, né, para educação e bibliotecas escolares. Eu quero aproveitar e agradecer as meninas, adoro fazer parte desse grupo. Alice, eu fiquei assim, feliz da vida de ver você falando da sua receptividade na escola, quando você chegou pela primeira vez, porque quando eu cheguei pela primeira vez na escola, eles colocaram 40 meninos da educação infantil, que eles entraram em sala de aula, da sala direto para a biblioteca, sozinhos, e aí um virou para mim e falou assim, tirou o bico da boca e falou, senta. Eu sentei. E eu só levantei depois que eles foram embora. E depois de 6 meses que eu fui conseguindo relaxar ali dentro do espaço e perguntar como é que eu faço, com quem que eu converso, quem que eu sou aqui dentro, o que eu significo, eu fui aprendendo assim. Que bom que as escolas, né? A gente tem aqui muitas pessoas que estão na esfera pública, principalmente, estadual e municipal, e esse acolhimento ele é imprescindível para qualquer profissional que chega fora da área, né, da educação. Hoje o bibliotecário ele se interessa mais pela educação desde a escola, mas esse acolhimento assim, ele é fundamental, e assim, eu também, depois disso, eu aprendi a acolher também. Então, quando chegava o auxiliar, eu já vinha e falava assim, minha profissão é essa, a escola é isso, aqui funciona assim, porque realmente eu fiquei paralisada no primeiro dia, e foi assim que aconteceu. Bom, eu vou falar um pouco sobre o prêmio. Ele está na sua 7ª edição, e a gente quis falar um pouquinho, não pela importância em si do prêmio, ele é um prêmio importante para o bibliotecário escolar no Brasil, porque ele é para a biblioteconomia escolar brasileira. Ele é um reconhecimento internacional que o bibliotecário escolar exerce funções importantes na escola. E ele quer que esses profissionais, que às vezes não têm condições financeiras, que são os casos dos países, né, em desenvolvimento como o nosso, possam ter acesso a espaços importantes da biblioteconomia escolar. Então, por isso, o que a gente achou importante falar um pouco. E também porque eu e Lília, a gente, né, participou. A Lília foi a primeira. A Lília, passa aqui que vai passar o nome de todo mundo, porque eu estou falando em nome dos colegas todos. Só desce. Rapidinho, pode mais. Que aí, esse aqui é o grupo que participou ao longo dos anos, desde Lilian até Rodrigo. Uma coisa importante eu queria perguntar se algum bibliotecário escolar aqui concorreu ao prêmio. Se alguém concorreu ao prêmio. Terminou no dia 1º de abril, a versão de 2016. Tá vendo? Ninguém concorreu. E olha que os bibliotecários maravilhosos que a gente ouviu aqui, que poderiam estar lá no Japão, em Tóquio, nos representando como, né, eu e Lília, e a Carol, e a Fernanda, e a Cíntia, e o Rodrigo tiveram a oportunidade de ir, porque é um valor financeiro muito alto para ser desprendido. A gente sabe, né, a luta nossa de cada dia, cada um, e é um prêmio que vai desde o valor da passagem, da hospedagem, da comida, da entrada, das revistas, dos passeios. Você realmente é acolhido, como disse a Alice, ao chegar lá. Então, é muito interessante. E por que
que a gente achou interessante falar um pouquinho em relação a esse prêmio e a Biblioteconomia Escolar e as políticas públicas. Porque todos nós que fomos Austrália, Jamaica, Catar, Bali, Moscou, Maastricht, todos nós nos deparamos com bibliotecários escolares que se reuniam para discutir políticas públicas no país deles, para exigir políticas públicas nos países deles, para falar sobre política pública dentro do país. A gente viu isso acontecer. E a própria participação nossa fez com que a gente quisesse ir no outro. Então, a Lília foi no da Jamaica, aí eu fui no de Maastricht, e a gente começou a investir nesse conhecimento. A gente quis ver mais. Nos trouxe uma intencionalidade mais política de estar inseridos em grupos. O que é que ele nos trouxe? Redes. Hoje a gente participa de rede. Hoje eu participo com o CRB. A gente tem o prazer de oferecer os nossos serviços, os nossos conhecimentos para as nossas entidades que nos representam. Porque ninguém vai conseguir fazer sozinho. A entidade em si, elas têm a infraestrutura, os espaços, mas a gente tem de trazer o que a gente tem. Quem sabe falar de biblioteconomia escolar aqui é a Fabíola, a Alice, estou perdendo, por isso que a Marília e todas as nossas colegas que estão dentro mesmo da biblioteca escolar e sabem o que é esse dia a dia. Então, é por esse espaço mesmo que a gente tem que lutar. E aí aproveito, relembro a vocês que acompanham os blogs, tanto do Conselho como das associações de classe, né, de Minas Gerais e do Conselho Federal, que existe um movimento, que existe uma exigência, e que existe esse estudo, que a gente tenta sempre, tudo que é dito, que a gente vê, que a gente, né, participa, que a gente ou é participado, a gente leva, a gente fala, a gente chega. Nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A Fabíola está assim, gente, olha, tem a internet, tem o mundo, tem o aluno que tem mais acesso, tem o aluno que tem menos acesso, mas todos eles estão ávidos por ter essa intermediação, seja ele de qual nível social for. E é claro que a política pública ela só vai abrir um caminho para melhorar mais ainda para quem trabalha, por exemplo, na esfera particular. Porque quanto mais o governo melhora aqui, mais eles têm que melhorar lá. E assim a gente vai crescer todo mundo junto. Né? É uma coisa muito bacana. Então, só passar... Deixa eu ver se tem precisa... Né? Aqui foi só uma pergunta que teve no GEB. O GEB fez uma entrevista conosco e perguntou o que aconteceu com a gente quando a gente recebeu o prêmio. Foi isso, a gente pensou em rede, a gente quer viver em rede, nós queremos viver em grupo, não precisa ser só bibliotecário. A gente entendeu que dali, vocês viram o filme, 187 mil que precisam. Então a gente vai ter que interagir, né? A gente vai ter que interagir com outros grupos até. Eu acho que não vai ser na minha geração, nessa encarnação, que eu vou ver 187 mil bibliotecários formados trabalhando em bibliotecas escolares. Mas eu espero que isso aconteça e que a educação cresça a partir dessas políticas mesmo, que é uma luta de todos nós. Então, eu quero dar boa noite para vocês, né, em nome do grupo, chamar a Cindy, que vai fechar, ou o Alama, não? Vou chamar aqui a Lília, que participou. Na Austrália não me levou, né, Lília? Então, gente, boa noite. É só para falar um pouquinho desse prêmio, né? Que a Carla disse que ele já terminou a inscrição dele esse ano, mas aí fica um convite para que vocês também pensem em participar nos próximos anos. Em um ano dá tempo de dar um upgrade assim no inglês, né? E não precisa ser assim aquele inglês fluente, não. É isso que eu queria dizer, porque muitas pessoas elas ficam intimidadas em participar desses encontros, né? Então eu não falo inglês fluente, o Carla também acho que não fala, mas as pessoas que estão lá nos congressos, eles estão muito interessados em conhecer a realidade do Brasil, eles são muito dispostos a conversar e a passar experiência, eles querem saber de tudo da gente e estão sempre nos ajudando a se fazer entender.
Então, o prêmio quem concede é uma fundação holandesa, na pessoa de Albert, eu nunca sei falar o sobrenome dele, Borgerhorst. Enfim, Albert mora aqui no Brasil, ele é da Holanda, e ele concede esse prêmio para bibliotecários do Brasil, um bibliotecário do Brasil e um bibliotecário da África do Sul. Ele concede esse prêmio. E ele está sempre interessado em que a gente realmente faça parte dessa agenda internacional da biblioteconomia escolar. Então, fica o convite, quem quiser participar no ano que vem, eu acredito que vai ter mais um prêmio, né? E vai aí fazendo... vai fazer um cursinho lá na Fale, né, melhorando inglês, para a gente poder estar sempre representando o Brasil nessas conferências internacionais. Então, a gente encerrou as apresentações do Experiência em Foco com a Carla Floriano, que me enviou uma mensagem às 1h50 da manhã, com contribuições para o Conselho, uma das pessoas mais ativas que a gente tem lá. Então, em nome de toda a equipe do CRB6, a gente quer agradecer a presença de todos os palestrantes que estiveram aqui. Para as palavras finais, eu quero convidar aqui a coordenadora da Comissão de Bibliotecas Escolares do CRB6, bibliotecária da Fafiche, aqui do UFMG, Cindieira Antônia. Isso aqui. Gente, hoje eu fui acometida por uma tosse, eu estou quase morrendo aqui. Mas olha só, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, os alunos, professores, bibliotecários, professores de escola estadual, meus colegas que eu convidei, que me deram o prazer de estar aqui conosco, Selma, Adília e outras que eu não conheço, os representantes do CRB, CFB, Sistema de Bibliotecas da UFMG, do Conselho, e dizer para vocês da alegria de estar já logo no início de 2016 discutindo um assunto tão polêmico e importante nesse momento que o país está passando, que é a biblioteca escolar enquanto política pública. Esse foi o primeiro dos nossos eventos para discutir a biblioteca pública nessa temática, a biblioteca escolar, aliás, biblioteca escolar nessa temática, desculpem. Mas, com certeza, no decorrer do ano, nós iremos fazer outras atividades, nas quais vocês serão convidados a participarem, mas a mais que eu acredito que nós vamos ter mais empenho e querer mais a participação de professor, aluno e bibliotecário, serão nas nossas sessões formativas, onde nós pretendemos montar uma biblioteca escolar dos nossos sonhos. Ou seja, daquela montoeira de livro, daquela sala fechada, que muitos nossos colegas já chegaram e já encontraram e que disseram assim, isso é uma biblioteca escolar, e nos deixou aterrorizado. Como que nós, profissionais, que já estamos atuando na biblioteca escolar, nós, enquanto alunos da Escola de Ciência da Informação, da UFMG, e estamos nos preparando para ser o futuro profissional bibliotecário que vai atuar em tantos outros espaços, mas num deles, o que nos é muito caro, a biblioteca escolar, o que eu vou fazer com esse monte de coisas aqui? Então, desde já, eu agradeço a todos, agradeço a Praxis, na pessoa da Isabela e também da Carla, pelo apoio ao nosso evento, que tem nos apoiado em todos os nossos eventos, certo? Aos colegas do Sistema de Biblioteca da UFMG, aos diretores, ao nosso diretor do Sistema de Biblioteca, em especial, e também ao nosso presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, que nos concedeu 2 livros para serem sorteados. O nosso problema é que a nossa lista tem uns números que não é de 1 a 200 e tanto, como foram as nossas inscrições. Então, eu estou aqui na dúvida e vou pedir apoio aos colegas de como nós faremos esse sorteio.
Ah, bom, Marisa me disse aqui, tem alguém fazendo aniversário hoje? Álamo, você está fazendo aniversário hoje? Meu Deus do céu, parabéns pro Álamo, mas olha, gente, foi ontem? Ah, não, Álamo, e ontem? Não, ontem não, antes de ontem, porque o Álamo não vai valer. Dia 9, tem alguém que fez aniversário no sábado, dia da biblioteca? Tem alguém, gente? E amanhã? Ai, meu Deus, como é que vai fazer? Peraí, gente, então, olha, vocês vão ter que me ajudar. Porque a lista ela não segue uma numeração. A escolhe aleatório? Então pede alguém para escolher aleatório, Marisa. Põe aí o dedinho. Gente, na verdade, todos vocês merecem. Tá? Todos vocês merecem. Mas não tem muitos, nós só temos 2. Não vá, Denise não. Não olha não, aleatoriamente. Aline Viegas está presente? Não, passou. Rapidinho, Álamo. Passa rápido. Carla Rodrigues. Não? Não é possível. Tá? É você. Não, mas é porque tem uma outra lista aqui tem uma outra lista. Maria da Conceição Carvalho. Maria da Conceição Carvalho. Não, Álamo. Pega só o nome que tiver marcado no ok. Fica mais fácil. São só 2, tá, gente? Daniela de Melo Andrade, está presente? Não? Ai, gente, na próxima... É você, Daniela? Lá, gente, Daniela, palmas para Daniela. Oh, que chique. Muito bem, Daniela, até que enfim. Só falta mais um. Isso, parabéns para Daniela. Mais um. Mais um aí, deixa a Marisa presentear a Daniela. Agora tem mais um, calma. Aleatório naquela lista ali. Sheila Aparecida. Foi embora. Perdeu. Perdeu. Leandro Ribeiro, está presente? Não, gente, nos próximos nós vamos fazer assim, o sorteio só com quem está aqui. Nós já vamos passar no finalzinho os números. Poliana de Andrade. Isso! Parabéns, Poliana. Gente, muito obrigada. Estaremos aguardando vocês no evento de outubro, hein? Que é o Mega Power Evento de outubro. Olá, Poliana, seu livro. Aqui. Muito obrigada e boa noite. Lília, a foto.